Marcos capítulo 5, mas eu vou ler um pedacinho, um trechinho de Marcos capítulo 4 para a gente entender todo o contexto dessa história de Jesus. Marcos 4, verso 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Agora você pula lá para o capítulo 5, eu quero ler toda essa história deste moço muito conhecida, para a gente poder pensar no que Deus quer falar conosco esta noite. Verso 1 do capítulo 5. Eles atravessaram o mar da Galileia, e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, ou Gergesenos, algumas versões trazem assim. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa coluna próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo veio ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Vamos ler juntos? Assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis, que é a região que ficava esse povoado de Gadara, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amém? Jesus, ele estava do outro lado do lago, na Galileia, pregando à multidão, e ali Jesus já tinha passado vários ensinos extraordinários, ensinado sobre várias parábolas, ensinado o poder do reino de Deus, através das parábolas, e a multidão estava ávida o ouvindo. Mas no final de dia, anoitecendo, ele disse para os discípulos: vamos para o outro lado, vamos para o outro lado, vamos mudar de rota, vamos mudar de caminho. Jesus muda, naquele momento com os discípulos, ele muda o olhar dele, ele tira o olhar da multidão e olha para um lugar que ninguém olhava, e olha para um lado que ninguém olhava, e vira o seu olhar para uma região que as pessoas não queriam ir.
Por que ele faz isso? Porque ele tinha um plano de libertação, de cura, de salvação e de restauração de uma família inteira, não só de uma pessoa. Ele muda o trajeto. E Jesus, ao fazer isso, ele mostra para os discípulos que nós precisamos, às vezes, fazer uma avaliação e ver se nós estamos olhando as pessoas da maneira correta. Por várias vezes Jesus fez isso no ministério. Ele fez isso com a mulher sírio-fenícia, uma mulher que não era judia. Ele foi lá na região de Tiro, que não era a região de judeu, para poder olhar para uma mulher, para que ele pudesse estar olhando para uma mulher que estava com uma filha endemoniada, e assim libertar aquela filha. Ele fez assim com Zaqueu, a história famosa de Zaqueu, ele andando, a multidão com ele, as pessoas espremendo, mas ele arranja um jeito de mudar o olhar dele, e a Bíblia diz que ele olha para Zaqueu, e diz para Zaqueu: Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa, me convém ficar na sua casa. Essa é uma palavra que a gente gosta muito de falar para os irmãos. Hoje me convém jantar, lanchar na sua casa. É uma palavra bíblica. Você pode fazer isso na sua célula, fala lá na sua célula: amanhã me convém ir lá jantar na sua casa. Muda o seu olhar para ele. Jesus, ele fazia muito isso. Jesus, ele tinha esse gancho de estar numa situação, e ele, de repente, ele muda o olhar, ele muda a forma de que as pessoas estão vendo, para olhar de uma maneira diferente. Este homem não tem um nome, nós o conhecemos apenas como Gadareno. E qual era o olhar da cidade para aquele homem? Qual era o olhar de Gadara para aquele homem? Era o olhar de um homem violento. Era o olhar de um homem que ninguém conseguia detê-lo. Era o olhar de um homem que provavelmente eles acreditavam que até comia restos humanos, porque vivia nos sepulcros. Era o olhar de um homem imoral, porque vivia nu. Lucas diz que ele andava nu. Era o olhar de um homem isolado, de um homem que não tinha ninguém, de um homem abandonado, de um homem que não tinha mais jeito, um homem que não tinha mais solução. Esse era o olhar das pessoas, esse era o olhar da cidade. Mas aí Jesus nessa noite diz para nós que nós precisamos mudar o olhar. Talvez nós estejamos olhando para pessoas próximas a nós, com esse mesmo olhar que a cidade tinha para o Gadareno. E quando nós resolvemos mudar o olhar, nós começamos a visualizar coisas diferentes na vida das pessoas. Nós começamos a olhar e dizer: essa pessoa precisa de libertação. Essa pessoa, qual é a história dela? De onde ela vem? Qual é a origem dela? De onde essa pessoa surgiu? Aqui na igreja, há um tempo atrás, você pode parar a hora que você quiser, tá, Kleber? Viu? Tivemos aqui na igreja um tempo atrás, na nossa obra, na reforma desse prédio, tinha 2 homens que trabalharam aqui, que eles foram mendigos. Eles vieram andando do Rio de Janeiro aqui para o Espírito Santo, e ficando na rua, e certamente com droga, com tudo quanto era coisa. Quem olhava para eles, aí a gente conversou depois, quem olhava para eles dizia, talvez tinha esse mesmo olhar da cidade de Gadara: isso aí não tem jeito, isso aí está cheio de demônios. Na família da minha esposa, ela tem uma tia que se casou, e o marido dela foi abandonado, né? Sabia-se que ele tinha sido abandonado pela mãe, mas futucando a história, descobriu que não foi bem isso. Então essa mulher, essa tia da minha esposa, foi atrás dessa mulher, descobriu essa mulher no lixão, vivendo no lixão, igual um animal, jogada ali, comendo restos. E essa mulher muda o olhar, olha para aquela mulher que era sua sogra, e oferece para aquela mulher um ombro, e começa a trabalhar com ela, lidar com ela, ao ponto de pegar essa mulher, resgatar essa mulher, dar uma nova história para ela, traz essa mulher para conviver com o filho, com os familiares, e essa mulher hoje é uma super companheira dela. Essa mulher hoje, elas são parceiras, né? É uma senhora quieta, eu a conheci, eu fui em São Paulo e a conheci, uma mulher quieta, uma mulher que não fala muita coisa, mas fiel na ajuda com a nora, sempre junto com a nora.
Talvez, irmãos, eu e você não tenhamos contato com pessoas como esse gadareno, como essa mulher que eu estou dizendo, ou como esses dois pedreiros que trabalharam aqui na nossa obra. Talvez sejam pessoas que você olha e você tem contato e provavelmente não seja tão profundo assim, desse nível. Mas nessa noite eu quero trazer para você esta palavra, para que nós pudéssemos olhar para as pessoas e mudar o nosso olhar. Porque mesmo que próximos a nós não sejam pessoas como gadarenos, mas às vezes no nosso coração, nós olhamos as pessoas como se fossem gadarenos. Nós olhamos as pessoas e decidimos vê-las como verdadeiros gadarenos. Mesmo que isso nós não expressamos com as palavras, mas no nosso coração. Por quê? Porque nós não investimos e não nos aproximamos das pessoas. Nós as tratamos como gadarenos, nós nos afastamos delas, nós as expulsamos de perto de nós, e às vezes sem dizer uma palavra. E nesta noite eu queria que você pensasse um pouco comigo, neste comando que Jesus fala, essa ação que Jesus faz, dizendo para nós precisamos mudar o olhar nosso para as pessoas. Nós precisamos mudar o nosso olhar, não olhar as pessoas como inalcançáveis, não olharmos as pessoas como inatingíveis, não olharmos as pessoas com essa expressão, não tem mais jeito, não tem como, é impossível, não, olharmos para as pessoas sem esperança de transformação, olharmos para as pessoas sem nenhuma perspectiva. É como se nós apagássemos o poder de Jesus Cristo trabalhar nas vidas das pessoas. Jesus, ele muda qualquer história. Jesus, ele muda qualquer quadro. Jesus, ele muda qualquer alma que esteja absolutamente presa por Satanás. Jesus vem e liberta. Jesus, ele abre qualquer cadeia que demônios fazem. Jesus abre qualquer prisão que qualquer demônio tenha feito, porque o poder do Senhor não está limitado à ação de demônio, ele está acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que ele colocou os demônios como estrado dos seus pés. Então o poder está no nome de Cristo, o poder está na pessoa de Cristo, o poder está em nós ministrarmos Cristo para as pessoas, e não olharmos as pessoas como pessoas que não tem mais jeito. Tem jeito sim, até para a morte tem jeito, é só aceitar Jesus, até para a morte tem jeito. E nessa noite, querido, nós aqui da Igreja Evangélica Vida, você sabe disso, nós estamos absolutamente mergulhados no que Deus tem nos falado desde 98, 99, que é as células, trabalhar com células. E nós estamos trabalhando para que nós possamos voltar aonde nós nunca devíamos ter saído, que é trabalhar afincadamente por meio dos grupos pequenos, trabalhar nas casas. Eu escolhi o texto de Marcos, porque Marcos fala que Jesus disse para o homem: você vai voltar para a sua casa e para a sua família. E isso é muito significativo. Se você pega Mateus 8 e Lucas 8, eles não falam da família, Lucas fala da casa, mas Jesus fala: vai para a sua casa e volte para a sua família. Por que Jesus está falando isso? Porque quando você é usado por Deus para resgatar uma pessoa desse nível ou de outro nível, você não está afetando uma pessoa, você está afetando uma geração inteira. Você está impactando uma família inteira, e você não sabe até onde isso vai, qual a reverberação disso. Quando você conquista, traz um adolescente para a sua célula, um jovem para a sua célula, um ancião para a sua célula, você não tem noção de que isso pode explodir em gerações, em famílias. E nós da Igreja Evangélica Vida, nós estamos muito direcionados por Deus, sentindo que Deus tem nos apertado e dizendo para nós precisamos voltar para as casas, nós precisamos nos envolver com as pessoas em suas casas. Mas se nós não mudarmos o olhar para as pessoas, queridos, nós vamos nos afastar, e nós vamos criar uma igreja que não se envolve com as pessoas. Hoje o templo, ele já não atrai mais as pessoas como antigamente. Hoje o templo, ele não tem mais aquele poder de atração das pessoas, devido a toda a história que nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo. Mas as casas continuam sendo celeiro, continua sendo lugar que as pessoas estão ansiando, querendo algo novo, e esse algo novo tem um nome: Cristo Jesus, o Senhor da glória.
E quem vai levar? Nós, a igreja, aquele que conhece Cristo. É por isso que nós temos que mudar o olhar para essas pessoas. Você tem que mudar o olhar para o seu vizinho. Você tem que mudar o olhar pelo colega de trabalho, o colega seu de escola. Você tem que mudar o seu olhar. O nosso olhar precisa mudar. Nosso olhar precisa ser transformado. Mas nós sabemos, irmãos queridos, que isso não é uma tarefa fácil. É uma tarefa extremamente difícil. E Jesus mostra isso aqui no texto. A primeira coisa que Jesus mostra aqui no texto, no verso 4, é que nós temos que vencer obstáculos e aceitar mudar a nossa rotina. Se você não entender e eu não entender que se eu quero alcançar os meus vizinhos do meu condomínio, eu vou ter muitos obstáculos, eu já perdi a batalha, porque eu vou desanimar no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. Jesus, ele para chegar até o outro lado, Jesus ele teve que vencer o obstáculo da distância, ele teve que entrar no barco. Jesus tinha ensinado o dia inteiro, ele estava cansado, a prova disso que ele dorme lá na polpa do barco, polpa não, não é a polpa, na polpa do barco, né? Polpa, o que é polpa? Polpa de fruta, né? E outra polpa, não é deixar outra polpa, a polpa do barco. Ele estava cansado, ele teve que vencer o cansaço. Ele teve que vencer o estresse de tanta gente, de tanta coisa que ele estava, que ele ensinava, e a gente cansa. O pastor Voltaci hoje deu um curso a tarde toda, até falei, poxa irmão, você nem para descansar, cansa para caramba, mas está aqui firme, né? Também está malhando, está forte, está tranquilo, né? A gente cansa, irmãos, a gente cansa, você ministrando, você ensinando o dia inteiro, ele estava extremamente cansado. Um outro obstáculo que Jesus enfrenta aqui, é a tempestade. Essa tempestade, eu peguei um original para ter certeza do que eu ia falar, porque Jesus usa uma expressão aqui que ele já tinha usado antes. Ele no verso 39, ele diz para a tempestade, aquieta-te e acalma-te. Essa foi uma mesma palavra, expressão que ele usou, quando ele expulsou um demônio lá em Marcos capítulo 1, na sinagoga. Foi a mesma expressão. Essa expressão eu fui lá, peguei no original, falei, mas não é possível um negócio desse. E no original quer dizer o seguinte, amordaçar, calar e acalmar. Por que que Jesus usou a mesma expressão diante de uma tempestade, uma mesma expressão que ele usou para um demônio? Então isso aqui era ação de demônios. Era um obstáculo muito grande. Uma outra coisa que talvez você não saiba nesse texto, mas o único lugar na Bíblia aqui, nessa história, só nessa história, que Lucas 8 também fala, quando ele usa a expressão legião. Não tem mais nenhum outro lugar na Bíblia. Só nesses dois evangelhos, Marcos e Lucas. Só aqui. Então, se é legião, uma região que tem uma legião, é um comparativo com a legião romana, que eram formada por cerca de 6.000 homens. Então, esse homem, e Mateus diz que eram 2 homens, cada um tinha cerca de 6.000 demônios. Se tinha 6.000 demônios, aquela região ali era uma região extremamente opressora. Era uma região de trevas. Era uma região pesada. E por que eu estou te falando isso? Porque você vai se envolver com pessoas cuja vida, cuja família está em trevas. Trevas muito, muito pesadas. Trevas muito, muito densas que está destruindo aquela casa. E você não pode recuar. Você tem que ir. Você tem que continuar. Você tem que fazer o que Jesus disse. Vamos para o outro lado. Você tem que ir lá nessas pessoas. Não é porque há muita opressão. Porque é uma família muito difícil. Aí que você tem que ir. Porque se você não for, quem irá? Então nós teremos, você terá, eu terei obstáculos. Observe o texto, quando Jesus desembarca, não fala dos discípulos. Parece que só Jesus que desceu do barco. Até porque aquela região, como você viu no texto, era uma região de criadores de porcos. O comércio era dos porcos. Judeu não se envolvia com porco. Era uma abominação. Não dava, então era uma região gentia. Era uma região de povo não judeu. Então os discípulos, certamente, o texto não fala que eles nem desceram do barco. Talvez com medo também, né? Porque quando Jesus vem, Lucas diz que é 2 demônios. Aqui fala que é 1. E vem aquele homem, devia ser um cara, né? Não sei se ele era muito grande, mas rosnando, gritando. A gente fica com medinho. Ou você não fica com medinho? A gente fica com medinho. É ou não é?
Dá assim aquele frio. A gente, assim, às vezes que é mais experiente, a gente coloca uma máscara assim de corajoso, faz igual a minha esposa, franja assim a sobrancelha assim, né? E fala, vem quente que eu estou fervendo. Mas por dentro a gente está borrando. Está com medinho, né? Mas isso vai acontecer. Vai acontecer. Já aconteceu na sua célula? Você está na reunião de célula, já aconteceu na nossa. E aí a gente foi para uma casa, lá em Jacaraípe. Nossa, o negócio era tenso. Dá um medinho. Mas o medinho sai quando você clama o sangue de Jesus. Não é? O medinho sai quando você sabe que você tem uma missão naquele lugar. O medinho sai quando você lembra que você está olhando para uma família, para uma casa, com um olhar diferente. Lembra que você tem uma palavra de libertação para aquela casa e para aquela família. Jesus teve obstáculos, você vai ter e eu terei obstáculos. Hoje nós precisamos, querido, entender isso, que você tem que vencer seus obstáculos. Hoje, o que mais nós ouvimos nas nossas células é o quê? Estou cansado. Não é assim? Não, estou cansada, minha rotina é pesada, falta de tempo, estou na correria, estou correndo atrás. Você está correndo atrás, você tem que correr na frente. Esse negócio de ficar correndo atrás, você nunca vai chegar em lugar nenhum. É correr na frente, é se encher do Espírito Santo, é organizar a sua agenda. Hoje nós temos que, irmãos, vencer esse medo de nos apresentarmos às pessoas como pessoas que conhecem um Deus vivo, com uma pessoa que conhece o Senhor, que mudou a nossa história e vai mudar a história dele também. Nós temos que vencer esse medo. Agora, na sexta-feira, a gente estava na reunião de pastores, e eu e o pastor Valdeci falando de uma dificuldade que ele tem, que eu também tenho. E que nós estamos lutando, ele está lutando do jeito dele, eu estou lutando do meu, para a gente vencer, que é a questão de nós não termos relacionamento com pessoas que não são da igreja. Eu não tenho relacionamento com pessoas que não são crentes, não é? Pastor também. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando de uma forma diferente, irmãos. Nós estamos lutando com isso. Nós estamos batalhando com isso. Para nós é difícil demais. Para o senhor é difícil, né, pastor? Para mim é difícil, irmão. Anos e anos e anos e anos só mexendo com crente. Aí você desenvolveu uma rede de amigos crente. Quando eu vou lá fora nas reuniões, reunião com quem? Com o pastor. Então é difícil. Então o que a gente está tendo que fazer? Sair do barco e olhar diferente lá. Eu estou olhando no meu condomínio. Lá na minha célula eu já falei, eu tenho uma lista de nome. A lista de pessoas, eu não sei o nome ainda. Um é um careca lutador. O outro é o de cabelo de drag, o outro é vizinho, que eu já sei o nome, peguei o nome de 2 lá, mas eu não sei o nome, aí eu já estou, me aproximando. Essa semana o lutador abriu uma brecha para mim, que eu encontrei com ele, falei, e aí, como é que está a luta? Ele luta um negócio que eu não sei o que é, eu acho que é karatê. Ele falou, rapaz, está bem, e você luta que dia? Aí ele falou, tem todo dia, mas segunda, quarta e sexta, aí na minha cabeça, eu falei, puxa, viu o dia da minha célula. Mas eu falei, tá, legal, rapaz, bom, hein? Muito bom isso aí. Aí ele foi para o elevador, eu falei, Jesus, abriu a porta. Porque é o que eu sei que eu acho que está para a gente fazer. Olhar diferente. E ele foi simpático comigo. O de drag, eu ainda nem cheguei perto. Mas eu estou já sei como é que eu vou falar com ele, que eu vejo que ele é um pai dedicado. Drag, um cabelão, aquele cabelão, não é drag? É? É dread. É dread, tá vendo? Eu estou orando errado. Senhor, o homem de cabelo drag. É dread. Tá bom. Dread. É dread. E aí eu vejo ele no condomínio. Quem é do meu condomínio aqui já deve ter visto. Ele tem um negócio, aquele cabelão aqui. Mas ele é um camarada dedicado. Eu vejo ele pegando os filhos dele. Eu falei, é aí que eu vou pegar ele. É aí que eu vou pegar. Vou chegar junto. Tem 2 meninos, eu também tenho. Só que os deles são bebezinhos, os meus são cavalão já. Mas é o jeito, a gente tem que mudar o olhar, irmãos, e eu tenho que mudar a minha rotina, você tem que mudar a sua rotina. Jesus tinha uma rotina de ensino, de repente, ele dá um giro, ele muda a rotina dele, e diz para os discípulos, vamos para o outro lado, vamos atravessar 13 quilômetros aqui desse mar da Galileia, e eu fico imaginando qual é a cara dos discípulos. Poxa, mas ir para uma região de gentil, onde criam porcos? Mas o texto fala que ninguém falou nada, O texto não mostra nenhuma expressão, mas no coraçãozinho deles,
Jesus está mudando a rotina. Agora a gente ia para casa, comer os pães asmos, tomar lá um vinho, mas Jesus muda a rotina. É preciso, eu preciso, você precisa ter um pouco de esforço para podermos alcançar essas pessoas, abrir um pouco de nós mesmos, abrir um pouco a mão de nós mesmos, deixar um pouco de lado os nossos problemas e ver que tem pessoas com problemas piores do que os nossos. Nós temos problemas, irmãos, mas nós temos um Deus que está conosco nos nossos problemas. Tem pessoas aqui que têm lutas terríveis, mas você tem que saber que tem um Deus que está com você, segurando a sua mão, te fortalecendo. Por isso que você consegue vir num culto e se renovar em Deus. Vai numa célula, se renova em Deus com os irmãos. Mas e essas pessoas que não têm? E essas pessoas que estão vivendo, gemendo, gritando, como esse gadareno que gritava a noite toda, a alma angustiada, a alma destruída, cortava-se, ficava se cortando o seu corpo. O que essas pessoas próximas a nós, elas têm de respostas? Elas não têm, irmãos, elas não têm. Então nós precisamos mudar o nosso olhar. Quando eu e você mudarmos o nosso olhar para as pessoas, tenha certeza que o olhar de Deus vai estar cada vez mais na sua vida, o olhar de Deus vai estar cada vez mais sobre você, te direcionando, te capacitando, te abençoando, abrindo portas para mim e para você. É como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 3, 8 a 9, que o nosso trabalho no Senhor será recompensado, porque nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Então você precisa entender que para mudar o olhar não é fácil, você vai ter obstáculos e você precisa estar aberto a mudar a sua rotina. Nós, pastores, estamos falando muito disso aqui. Nós temos que mudar a agenda. Vai ter que mudar a agenda, e está sendo difícil para nós, para mim está sendo difícil. Aí você vai tentando, mas nós temos que mudar. Se nós queremos mudar o olhar, nós temos que mudar a rotina, mudar a nossa dinâmica do dia a dia. E a segunda coisa, querido, que eu tiro desse texto para nós, é que para mudar o nosso olhar, você tem que ver o que você tem e o que o outro precisa. Olha o que você tem. E olha o que o outro precisa. O que o gadareno tinha? O que esse gadareno tinha? A rejeição da sociedade. Era isso que ele tinha. Ele tinha a rejeição da sua família. Ele tinha a opressão do diabo, o ferrão de Satanás, direto nele, como eu falei, ele mutilando o seu corpo, e ele angustiado de alma. Pensa uma pessoa, o texto diz que ele gritava todo dia, noite e dia, ele saía andando e gritando. No verso 5, noite e dia ele andava gritando. O grito deste homem era um grito de desespero, eu imagino. Era um uivo de alguém que não tem uma resposta. Eu não sei como você está aqui hoje, talvez você dentro do seu coração, você tem várias questões que você está até gritando com Deus, que você está sendo angustiada, que você está muito oprimido no seu coração. Deixa eu dizer para você, deixa Jesus cuidar disso para você. Até aqui você não conseguiu resolver, então está na hora de você falar: Jesus, toma, resolve para mim, porque eu não vou poder fazer. E para de ficar tão angustiado, desesperado, ansioso. Não está resolvendo, você só está sofrendo. E aí pega esse monte de situação e impede você de desenvolver o reino, de olhar para as pessoas diferente, de ir para uma célula regularmente, de discipular alguém, de falar de Jesus para alguém, de preparar um lanche para alguém, de convidar um vizinho, uma vizinha sua para conversar e para saber como ela está, porque você fala assim: eu já tenho tantos problemas, eu já tenho tantas dificuldades, como é que eu vou ajudar o outro? A unção que você tem é independente dos seus problemas. O Espírito Santo que você tem é independente das suas lutas, das minhas lutas. O Deus que você um dia disse que iria servi-lo, Ele está em você e Ele não é impedido de agir por causa das minhas e das suas dificuldades e problemas. Então o que você tem, que você olha e você pode oferecer para o outro? O que esse homem tinha? Esse homem não tinha equilíbrio mental, esse homem não tinha saúde. Esse homem não tinha dignidade, ele não tinha nem identidade. Quando Jesus pergunta qual é o seu nome, o que ele responde? A legião. Legião. Ele não tem nem identidade, irmãos. E o que você tem para oferecer às pessoas? O que eu e você temos para oferecer?
Você tem um testemunho de vida. Ou não tem? Você tem um testemunho de vida? O que Deus tem feito por você? Você tem comida na sua mesa? Você tem uma roupa para vestir? Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Então você tem um testemunho de vida, você tem uma Bíblia, a palavra viva de Deus. Você tem uma igreja saudável. Você tem uma célula saudável. Você tem irmãos saudáveis na fé. Olha quanta coisa você tem. Você tem um lugar para dormir, você tem um lugar para morar. Você tem a presença gloriosa de Deus na sua vida. Nós temos muita coisa, irmãos. Nós temos coisa demais. Então nós temos que ver, olhar para essas pessoas com um olhar que essas pessoas não têm. Elas precisam do pouquinho que temos. Foi falado aqui do projeto Mãe Estendida. A gente oferta todo mês, você entrega a sua oferta todo mês, e às vezes você fala assim, poxa, mas a minha oferta é tão pequena para você. Mas o que você tem, você está dando com alegria, e esta oferta sua chega em pessoas carentes, miseráveis, que para eles é uma fortuna. Então o que você tem para oferecer para o seu vizinho, para o seu colega? Você tem muita coisa, muita coisa. Outra coisa que eu tiro desse texto para nós, é que se você quer mudar o seu olhar, você precisa crer em milagre. Se você quer mudar o seu olhar, você precisa crer em milagre. Se você não acredita em milagre, se converte de novo. Se você não crê em milagre, você precisa se converter de novo. Se você não crê que Jesus muda qualquer situação, é preciso que você tenha uma nova experiência com Ele. Se você não crê que aquela pessoa que você conhece, dificílima, dura, complicada, sabe, fofoqueira, maledicente, se você não crê que essa pessoa pode mudar, e você vai investir na vida dela, você tem que de novo ir lá para o seu quarto de escuta e falar com Jesus. Jesus, eu não acredito em milagre. Mas antes de você fazer essa oração, olhe no espelho. E pergunte para você mesmo, será que você não foi um milagre? Que você não é essa cocada toda que você está achando, não. Eu também não sou, não. Essa semana minha esposa estava perguntando para mim assim, amor, você pensa no seu passado? Olha que pergunta. Você pensa no seu passado? Aí irmãos, às vezes você ter uma mulher intercessora é perigoso. Porque naquele dia eu estava pensando em coisas, pessoas que eu conheci, passado, nessa coisa de você falar, meu Deus, tem que alcançar pessoas, mas eu comecei a lembrar de pessoas que eu tinha relacionamento, amigos, assim, distantes. Naquele dia, a mulher chega à noite e fala, olha para você ver, isso dá mais medo, irmão, do que demônio. Falei do medinho do demônio? Você fala, misericórdia, o que Jesus está falando para essa mulher? Será que eu pequei? E naquele dia eu estava pensando, aí a gente conversando, eu falei com ela, não, às vezes vem sim, e fico pensando, como que Deus foi bom comigo. Então, querido, olha no espelho antes, fala, eu sou um fruto de milagre, eu sou um fruto de milagre. Muitas pessoas estavam ali, quando aquele homem, esse gadareno é liberto. O texto fala que as pessoas estavam assistindo e chegaram as pessoas da cidade, certamente os proprietários dos porcos. E quando eles chegaram na cidade, antes o homem que era violento, agora era um homem calmo e sereno. Aquele que andava nu, estava ali assentado, vestido, absorvendo a pregação de Jesus. Eles olham aquilo e se assustam. Eles se assustam com o que eles veem. E eles não querem estar com Jesus. Eles pedem a Jesus para sair do território deles. Mas o milagre acontece. O improvável acontece. O impossível acontece. O homem que ninguém daria nada por ele. O homem que ninguém tinha nenhuma esperança. Olha e vê que está restaurado. Reconhece Jesus e deseja seguir a Jesus. Para mudar o seu olhar e o meu olhar, eu preciso crer nessas impossibilidades de Deus, querido. Eu preciso crer que essa família que está destruindo lá do seu lado pode ser restaurada. Aquele jovem que está atolado nas drogas, atolado na imoralidade, atolado no que não presta. Há um Deus que pode resgatá-lo, mas se eu não crer nesse milagre, como que eu vou investir? Como que eu vou me dedicar? Como que eu vou criar espaço para estar com Ele? Se eu preciso mudar o meu olhar, se eu quero mudar, eu preciso crer
que Jesus faz milagre até hoje. E você tem que estar aberto às estratégias de Deus. Deus vai te dar uma estratégia. Jesus usou uma estratégia com este moço que parece assim, ao nosso olhar, parece uma estratégia errada. O moço era daquele jeito, demoniado, violento, andava nu, talvez comia restos humanos, se cortava todo, e de repente aquele homem, ele é liberto, ele vê a normalidade, ele conversa, e ele diz para Jesus, deixa aí com o Senhor. Seria um testemunho poderoso ou não? Jesus passasse aquele homem, trouxesse aquele homem de lá, andasse na Galiléia, e aquele homem começasse a testemunhar com Jesus do lado, que Jesus fez, não seria uma coisa, nós não pensaríamos assim? Já viu esses artistas famosos aí, quando converte? A primeira coisa que fazem com ele é o quê? Ele vai testemunhar na igreja, não é assim? Aí vai para o YouTube, não sei o quê. Jesus fez diferente, Jesus falou, não, comigo você não vai não. Você vai ir para a sua casa. Você vai para a sua família. Por quê? Havia restaurações a serem feitas, haviam concertos a serem feitos. Pensa nisso, querido, eu e você, sendo usado por Deus, para ir numa pessoa dessa, difícil, aquela pessoa que você tem grandes problemas, vê que ela é complicada, você vai até aquela pessoa, cria relacionamentos com ela, cria uma amizade com ela, apresenta Jesus para ela, essa pessoa se converte, aí você olha e fala, bom, e agora? E agora essa pessoa vai impactar a família dela, porque se ela era complicada com você, difícil com você, difícil de relacionamento com as pessoas, pode saber que na família dela ela tem sérios problemas. Pode saber que na família dela tem grandes rombos. E o que Jesus faz? Você vai para a sua casa, você vai ministrar a sua família, você vai dizer para eles, olha a misericórdia que Deus teve comigo, olha a misericórdia que Deus teve com a minha vida, Ele me resgatou e Ele quer que vocês também sejam resgatados. Jesus vai para uma região e deixa um missionário pronto. Nós estamos sendo chamados através das nossas células, formarmos missionários em todo o estado do Espírito Santo, porque muitos desses que a célula vai conquistar, em breve irão para fora, em breve irão para os sertões brasileiros, em breve estarão pregando o Evangelho nessa região do Brasil, em breve estarão indo até para fora do nosso país. Mas se a gente não pensar, se a gente não mudar o nosso olhar, irmãos, nós vamos ficar nos contemplando e não vamos sair do lugar. E não vamos sair do lugar. Jesus está falando para nós hoje, vamos mudar o olhar e vamos para o outro lado. Vai ser difícil? É difícil. É fácil? Não é fácil. Tem gente que tem uma facilidade, né, de aproximar de pessoas, tem células aí que estão bombando, já multiplicou, já está grande de novo, né? Tem gente que tem essa facilidade, mas nem todo mundo tem. Então a gente tem que falar a verdade, é difícil, é complicado. As pessoas estão cada vez mais se isolando, as pessoas estão cada vez mais se fechando nas suas casas, nos seus condomínios, as pessoas cada vez mais não querem relacionamentos, essa é uma realidade, queridos. Quem participa de grupo aí de condomínio, de WhatsApp? Lá no seu grupo, você já viu o que eles falam lá? Parece que eles estão se matando, se encontrar o vizinho, eu te mato, não quero te ver, é uma coisa absurda. Eu estou num grupo lá, mas eu fico quietinho, falo nada, né? Falo misericórdia, o negócio aqui é briga de cachorro grande, por isso que Jesus tem que entrar para botar uma coleira nesses cachorros, mansar, né? Quieta, o Espírito de Deus está aqui, vai acalmar a sua vida, vai transformar você. Então Jesus está nos chamando, querido, para nós mudarmos o olhar, crermos no impossível, crermos no improvável. Este homem é um improvável, este homem é um impossível, mas se Jesus mostra que pôde chegar até um gadareno, o meu vizinho Jesus pode me usar para chegar até ele, a minha vizinha Deus pode me usar para chegar até ele, o meu colega de trabalho Jesus pode me usar para chegar até ele, porque eu tenho o Espírito de Deus, e você também. E nós estamos querendo mudar o olhar, nós queremos quebrar paradigmas, nós estamos querendo quebrar essas cadeias que estão nos impedindo de ir até as pessoas, nós estamos querendo estender a mão para a pessoa e dizer, eu vou te discipular, eu vou caminhar com você, nós estamos querendo ver essas pessoas terem uma nova história, uma nova vida,
Não estamos satisfeitos em ver os nossos vizinhos saindo para trabalhar entristecidos, voltando do trabalho à noite, uns com filho pequeno, aquele olhar assim, entristecido, aquele olhar cansado, aquele olhar de alma que está cansada, mas não sabe o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo e nós temos uma palavra para eles. Nós temos uma palavra, você tem uma palavra para eles. E nessa noite, a minha palavra para você, nesse texto, esse texto é um texto que você pode pesquisar depois com os outros, comparando com Lucas 8 e Mateus 8, como que há um derramar de amor de Jesus aqui para uma pessoa que para nós, homens, é impossível. Eu queria orar com você. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Se você tem estado como eu, em muitos momentos, achando que é impossível alcançar o meu vizinho do prédio do lado, que eu moro no condomínio, tem 3 torres. Em alguns momentos, parece que assim, tinha uma pessoa que eu estava investindo lá na igreja, lá no condomínio, aí quando foi, semana agora, eu vi ele lá, ele não foi na célula, e nós oramos por ele na rua, me descobriu lá no condomínio, porque assim, você acha que as pessoas não estão te vendo, mas as pessoas sabem quem é você, elas sabem qual igreja que você vai, elas sabem qual igreja que você vai, e ele passou uma situação, me achou, não sei como é que conseguiu meu telefone, me ligou, e falou assim, o senhor que é o pastor? Eu falei, sou. Aí ele começou a chorar no telefone, eu fui investir nele, fui na casa dele, fiz tudo, mas ele não foi na célula. Oramos com ele na rua. Aí, semana passada, encontrei com ele lá. Um monte de mulher. Tomando todas. E ainda com os camaradas que eu estou orando. Aí eu olhei aquilo, rapaz, me deu uma raiva. Falei, puxa vida, né? Ele, além de não ter ido, os meus 2 que eu estou convidando, que eu estou orando, está ali. Mas não dá para desistir. Não dá. Não dá para desistir. Você acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas maior é aquele que está em nós. Maior, sabe o que você precisa fazer? Primeira coisa que você tem que fazer, que eu estou fazendo, eu estou visualizando essas pessoas na minha célula. Primeira coisa que eu estou fazendo, orar por elas e visualizá-las sentadas como esse gadareno, sentado na célula, adorando e exaltando o nome do Senhor. Eu estou visualizando essas pessoas, elas tomando um café comigo, elas sentando comigo, contando a vida delas, e eu orando por elas na minha casa ou na casa deles. Eu estou visualizando essas pessoas vindo até mim e dizendo, vamos fazer uma campanha na casa da minha mãe, da minha tia, porque vocês me alcançaram com a célula, eu quero ir lá. É isso que eu estou visualizando. É isso que eu estou orando, é isso que eu estou pensando. O desânimo vai vir você, vem em mim, mas eu e você não podemos mudar o nosso olhar é para ver essas pessoas aqui, sendo batizadas por você, pelos pastores, pelos presbíteros, pelo líder de célula, ver essas pessoas descerem e você olhar e dizer, valeu a pena, agora eu vou olhar para outros. Porque não dá para parar, a obra do reino de Deus, ela é imparável, ela é até a eternidade, até você morrer, sempre o seu olhar tem que estar, vai em um, mira em 2 ou 3, depois você muda o seu alvo e mira em outros. Não adianta você colocar 10 de uma vez que não vai dar certo, mira em 1 ou 2 ou 3 no máximo. A gente estava ouvindo aqui no treinamento DNA, um pastor falou uma coisa muito massa, ele falou assim, irmãos, você colocar pessoas na sua célula, encher a sua célula não é difícil. Aí ele explicou como, é só você fazer um churrasco, ou fazer bastante comida, que vai dar um monte de gente. Aí ele falou que ele fez isso na célula dele, deu 70 pessoas. Quantos que ficaram? Nenhum. Né? Foi nenhum. Porque aí ele explicou, é melhor você ter 3, 5. Investe nesses, que aí fica 2, fica 3, você vai discipular. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, como a gente pensa errado muitas vezes. Por que a gente está falando que nós queremos células pequenas? Porque a célula pequena, vem mais gente, cresce, multiplica, e volta a ser pequena, cresce, multiplica, entende?
É o círculo do reino de Deus. É o ciclo do reino de Deus. Aí nesses nós vamos ter os improváveis, nós vamos ter os impossíveis, nós vamos ter os desesperançosos, nós vamos ter aqueles que ninguém dava nada, nós vamos ter aqueles que estavam atolados em problemas e problemas e achavam que tinha solução, mas um dia o nosso olhar mudou, e aí tudo ficou claro. Nesta noite eu quero fazer um desafio de oração com você. Você que está aqui, e seu olhar não está conseguindo enxergar que você pode ser e é um instrumento de Deus para resgatar pessoas no mais profundo abismo. Não interessa se está no profundo do abismo ou está na boca do abismo, ou está chegando no abismo, não interessa. Pessoas que ainda não conhecem, não têm o que você tem. Se você está aqui e seu olhar está fosco, seu olhar não está claro, você está sem perspectiva ou até sem coragem, irmãos, sem vontade. Nesta noite eu quero orar por você para isso cair por terra. Nesta noite eu quero orar por você para que você saia daqui nessa semana decidido a colocar 2, 3 nomes. Você vai orar, vai investir, vai mudar o quadro da sua vida nesta área e vai mudar a vida da sua célula. Nós estamos crendo que vamos ganhar muitas vidas na Serra. Mas tem que começar conosco, tem que começar com você, como ovelha, eu como pastor, os pastores, os líderes, tem que começar com todo mundo. Não dá para a gente ficar com um olhar, porque aconteceu isso, porque eu tentei e não deu certo, porque eu já fiz e me decepcionei. Larga esse peso para trás, menino, olha para frente. Coisa nova, Isaías diz que o Senhor faz coisa nova. O Senhor está fazendo coisa nova no reino espiritual. Quando Jesus atravessa aquele mar da Galileia, era uma região de demônios, e quando a luz chega, os demônios têm que fugir, e quando você chega, os demônios têm que recuar. Eu oro, irmão, sabe para quê? Para que na sua célula você tenha experiências profundas com Deus, para que você veja pessoas na sua célula sendo curadas e libertas na célula, a casa que você está fazendo como anfitrião, não, aonde sua célula se reúne. Sempre eu estou orando, Senhor, dá experiência às nossas células poderosas, de verdadeiros gadarenos naquelas células serem transformados. Mas se você, sendo honesto, não está olhando dessa forma, eu queria te convidar para você ficar de pé e vir aqui à frente. Eu quero orar com você, eu quero orar junto com você, porque eu estou como uma pessoa que estou insatisfeita, não estou conseguindo evoluir como eu gostaria, eu estou agoniado, angustiado, mas eu não desisto, eu persevero, eu creio, eu estou firme, eu estou vendo as coisas no reino espiritual, eu estou profetizando no reino espiritual, eu estou crendo que Deus vai fazer uma coisa linda, uma coisa extraordinária que nós nunca vimos. Uma coisa extraordinária que nós nunca experimentamos, e isso não é falácia, é fé, e isso não é jogar a palavra fora, é crer que o Senhor está nos chamando para retornarmos a um caminho que um dia nós perdemos, por razões ou outras, nós perdemos, mas o mais importante hoje, é ter o coração, a mente, decidida a ver o que eu não estou vendo, a ver coisas que eu não consegui enxergar. Quem diria que esse gadareno ia sentar com um juízo perfeito e ouvir o que Cristo falou? Quem diria? Queria convidar você para orar comigo, e vir aqui na frente, se é o seu caso, e vir aqui na frente. Deus precisa mudar esta visão nossa, Deus precisa mudar a minha visão. Talvez nem no meu caso eu poderia dizer, nem mudar, mas aperfeiçoar a minha visão, que eu estou muito, muito decidido. Sabe, irmãos, quando você chegar lá no céu, Jesus não vai perguntar para você quantas igrejas você participou, quantos ministérios você fez parte, quantas canções você cantou, quantas coisas você fez, mas Ele vai te perguntar, quantas almas você conquistou? Quantas pessoas você discipulou? Quantas pessoas você foi levar uma mensagem de salvação? Eu disse para você que Mateus fala que eram 2 endemoniados, 2. Mas Marcos, que lemos, e Lucas se concentram em apenas um. Cadê o outro? Não sei.
O outro foi liberto também, mas ele não quis seguir Jesus. E nem por isso Jesus recuou. E nem por isso Jesus deixou de ministrar. Você não pode parar de ministrar porque alguém, ou pessoas, ou não sei o quê, foi uma decepção para você. Obstáculos acontecerão. Obstáculos estarão na sua frente, na frente da sua célula. É tempo de você colocar sua célula no joelho. É tempo de você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou ajudar essa célula a multiplicar. E célula só se multiplica com almas. Com almas. Almas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesta noite, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor passe em nós um óleo que mude nosso olhar. Senhor, nós não queremos mais olhar como estamos olhando as pessoas e falando: não tenho tempo, estou cansado, a minha rotina é pesada, eu acordo tal hora da manhã, durmo tarde, tenho um filho, estudo, faço isso, faço aquilo, eu não tenho vigor. Senhor, entra agora com a providência do alto e refaz a nossa agenda. Refaz a nossa agenda, Senhor. Nós queremos nos esforçar. Não se conquista o reino sem esforço, diz a tua palavra. Senhor, e eu me coloco aqui como na frente dos meus irmãos, como um dos pecadores desta casa, como alguém que tem falhado, Senhor. Mas eu hoje quero aqui diante do Senhor tirar isso de sobre mim e declarar que eu vou perseverar. Jesus enfrentou uma tempestade provavelmente enviada por demônios. Jesus enfrentou aquela distância, enfrentou o cansaço, enfrentou talvez até o desânimo dos discípulos. Chegou naquela região, o povo, depois de tudo que ele fez, não o recebe bem e o expulsa praticamente. Mas ele deixou um legado naquele lugar. E a palavra do Senhor diz que este homem, este gadareno, saiu pregando em toda a região de Decápolis, na região das 10 cidades, e a palavra diz que as pessoas se admiravam num testemunho forte daquele. Senhor, eu quero fazer parte da história de pessoas que terão testemunhos maravilhosos. Eu quero fazer parte da história de famílias que dirão: aquela célula, a célula que me ajudou, a célula esteve comigo, aquele grupo pegou-me pela mão, por isso que eu estou aqui com a minha família vencedora. Senhor, nesta noite eu oro pelos meus irmãos, para que meus irmãos perseverem, para que meus irmãos insistam, para que meus irmãos não deixem obstáculos impedi-los de continuar atrás de almas, perseguindo almas, pessoas que precisam do que eles têm. Senhor, nós temos o tesouro mais precioso desta terra. Nós temos aquilo que é mais precioso, que o tempo não corrói, que a traça não destrói, que é a tua presença. Por isso, Senhor, nesta noite eu oro pelos líderes de células, eu oro, Senhor, pelos que estão sendo treinados, eu oro pelas ovelhas, eu oro pelos irmãos desta igreja, eu oro pelos irmãos de outras igrejas que estão nos visitando ou assistindo pela internet, porque nós queremos, Senhor, mudar o nosso olhar com as pessoas perdidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos aqui pela Maria Imaculada, que o Senhor alcance a família dessa mulher, que o Senhor visite, que o Senhor use, Senhor, pessoas para ir até a família da Maria Imaculada, pregar a tua palavra, testemunhar a tua palavra. Senhor, nós queremos ser instrumentos de libertação para os gadarenos que estão próximos a nós, e aqueles que, Senhor, não conhecem nada de ti, não sabem a diferença de Bíblia para um livro de autoajuda, não sabem a diferença de arrependimento para remorso. Nós queremos a palavra do profeta sobre nós. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, tira o medo, quebra os grilhões que estão nos prendendo nesta área, tira o temor do homem, tira a preguiça, tira o comodismo, tira, Senhor, de nós toda a decepção passada. Nós queremos dizer como Raquel disse: dá-nos filhos, senão morreremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Deus abençoe você.